Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse canivete aqui. Então esse aqui é um canivete da marca Rogue, no caso esse aqui é o modelo Deca, e é um modelo que eu queria há muito tempo aí justamente pela questão do aço que ele utiliza, um canivete aí no aço CPM Magna Cut. Esse é um aço que já está bem famoso, eu acredito que muitos de vocês já saibam do que eu estou falando, mas é um aço que foi feito aí em 2021 e ele realmente revolucionou o que a gente tinha aí em questão de aços na indústria. Então é um aço aí que foi feito pelo Larry Thomas, um metalurgista super famoso. Eu vou falar um pouco mais sobre o que esse aço tem de tão especial durante o vídeo, mas antes eu quero falar um pouco aqui mais sobre o canivete. Vou começar falando sobre a marca, pessoal. A Rogue Knives é uma marca americana, então é um canivete feito nos Estados Unidos, né, made in USA. Vocês podem ver aqui, eles fazem muitos canivetes automáticos, no caso esse aqui é um canivete manual, então vem escrito aqui o manual na caixa. Aqui a gente tem um modelo. Vocês podem ver aqui como vem a caixinha da Rogue, enfim. Tem aqui alguns escritos na parte de trás também. E é um canivete muito bem feito e muito leve. No caso, o Deca está disponível aí em 4 versões atualmente, né? Então ele tem 2 estilos de lâmina e 2 materiais de cabo. Com o CPM Magna Cut, a gente só tem esse cabo aqui em FRN. Então é um canivete muito leve, um canivete bem lightweight mesmo. Ele pesa aí só 59 gramas. Mas a Rogue também faz uma outra versão aí que tem o aço CPM 20CV, que também é um dos melhores aços do mundo, com as talas em G10. Ele vem aqui também com o adesivo da Rogue, e aqui a gente tem um manualzinho, eu vou abrir o manual só para mostrar para vocês. A gente tem tanto esse estilo de lâmina aqui, clip point, como esse estilo de lâmina aqui, que é composto, né? Então ele é um Warnicliffe, só que ele tem aqui 2 desbastes, então aqui são 2 ângulos diferentes de desbaste na lâmina. Eu gostei mais da versão Clip Point e esse canivete aqui foi enviado para o canal pela parceria aí com a loja Facas HQ. Então, comprando lá, você tem 5% de desconto com o cupom EDC Brasil. Mas a gente também só tinha aí as versões em Clip Point. Se eu não me engano, lá a gente tem a versão com cabo preto e com cabo azul e com a lâmina prata e com a lâmina preta. Eu não sei quais estão disponíveis agora, eu sei que quando chegou aí, muita gente comprou esse canivete, então os estoques acabaram diminuindo aí bem rápido, não sei quando eu soltar o vídeo quais vão estar disponíveis, mas é um canivete muito bacana, ele é muito leve mesmo, porque ele pesa aí só 59 gramas. Colocando isso aqui pro lado, pessoal, ele também vem com esse pouchzinho aqui, só que eu achei muito bacana, a maioria das facas agora tem vindo aqui com um tipo de pouch, mas esse aqui foi o que eu achei melhor, e até desde dos da Civive, da Vosted, enfim, eu gostei bastante desse, da forma como ele é por dentro, ele é meio acolchoado, ele é pequeno aqui, então ele vem também aqui com esse pouchzinho. E esse é um canivete, pessoal, que eu já sei que vai ser um dos meus favoritos para EDC, que é um dos que eu mais vou utilizar. Ele tem aqui a trava dele, é a Able Lock, né, que é a versão da Rogue da X-Lock, então a trava da Benchmade. E eu diria aí que até talvez seja melhor do que a trava, por exemplo, aqui da Benchmade. Aqui a gente tem o Grip Chilean, e vocês podem ver aqui o Grip Chilean, ele tem um pouquinho saltado, o Rogue também, mas a forma como é feito esse thumb stud aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, além de combinar com o pivô, que eu acho bem bonito, ele também dá um grip muito bacana. Então ele prende muito bem aqui na sua mão, é bem fácil de acionar. E o canivete, pessoal, aqui ele está sem jogo nenhum, a trava é muito bem feita, mas a lâmina, vocês podem ver como ele é realmente muito suave. Me lembra aí o PM2, quem sabe até um pouco mais suave que o PM2. Ele é mais suave aí que, por exemplo, o Grip Chilean. O Grip Chilean, meu, não tá tão suave assim, embora ainda seja bastante suave. Mas eu gostei muito da trava e da forma como foi feita a trava nesse canivete. Ele é bem legal de abrir. A questão, não de tente, né? Mas a questão da retenção da lâmina quando tá fechado é muito bacana. A ação dele é legal aqui, ó. Dá pra flicar assim com esse dedo também. E eu gostei bastante. Ele tem aqui o clipe que também é reversível, né? Então, tanto para destro como para canhoto. E eu gostei muito da forma como é feito aqui esse detalhe na tala. Eu achei bem bonito, eu gostei do grip dele. É um canivete que eu achei uma pega bem bacana. É um canivete, pessoal, que ele tem aí de tamanho total 19,05 centímetros totais. Então, vou colocar aqui para mostrar para vocês, 19,05 centímetros totais, sendo que de lâmina a gente tem mais ou menos aí 8,25 centímetros. Não é um canivete tão grande. Vou fazer aqui a comparação clássica com o Ontario Hatch 1 e com o Ontario Hatch 2, que eu sempre faço aqui para vocês. Então, vocês podem ver. Ele fica aí entre os dois, sendo que ele vai competir aí bastante com o tamanho do Hatch 2. O Hatch 2 é um pouquinho menor que ele, porém ele tem bem mais fio útil aí também que o Hatch. Esse é um canivete, pessoal, que ele veio sim muito bem afiado, porém ele estava com o fio aqui na parte da ponta um pouco assimétrico. Então eu já coloquei ele no KME, né? Eu já afiei, esse aqui é o meu fio nele, tá um canivete mas muito bem afiado mesmo. Então aqui vocês podem ver, realmente ficou um negócio muito bem afiado.
Ele é um canivete, pessoal, que ele tem o estoque dele, então aqui a espessura da lâmina é muito fininho já. Então vou comparar aqui também. Pode ser com o próprio Ontario Hat 1. Vocês podem ver aqui a diferença de espessura que a gente tem entre o Ontario Hat 1 e o Deca. Então é um canivete que ele fatia muito, mas muito bem. Ele é bem fininho aqui atrás do fio também, ó. Para quem gosta de canivete que fatia bem, excelente. Ele é muito, muito leve mesmo. Então vocês podem ver aqui. E ele vai afinando aqui, ó, vai ficando bem, bem fino mesmo. Um canivete que corta muito, muito bem. Ele é muito leve, é 59 gramas, pessoal, deixa eu ver aqui. Por exemplo, o Sage 5 é um canivete que ele já é tido aí como lightweight, né? Mas ele pesa aí, se eu não me engano, 82 gramas. Então vocês podem ver aqui uma comparação de tamanho dele com o Sage. Eu acho que esses dois canivetes, até pela questão do preço dos dois, que é bem parecido, são dois competidores muito bacanas para a gente comparar. E duas opções bem interessantes aí, porque usam a questão da FRN, tem uma lâmina aí que vai ter um desbaste muito bacana. Vocês podem ver aqui comparando a espessura da lâmina do Sage com a do Deca. O Deca é bem, bem mais fininho mesmo. E comparando ele até mesmo com o peso, lá na loja Facas HQ eu comparei ele com o Sage 5 e com o Spyderico para 3 Lightweight, que eu não tenho aqui. Mas o Spyderico para 3, se eu não me engano, pesa 68 gramas, enquanto ele pesou, se eu não me engano, na balança lá deu 58, mas pesa 59 gramas. Se a gente comparar, por exemplo, aqui a construção dele com a do Sage, o Sage, vocês podem ver que ele tem aqui o liner que vai inteiro, percorre aqui o cabo inteiro. O liner do Deca, para ele ser tão leve, ele é realmente muito, muito leve mesmo, pessoal. Vocês podem ver que o liner ele vem só até aquela parte ali e depois aqui a gente só tem o FRN. Muita gente comentou da questão de dobrar, porque esse canivete, na verdade, ele foi a resposta da Rogue para um canivete da Benchmade, que fez muito sucesso, que é o Benchmade Bugout. Assim como o Bugout também tem liners nesse estilo, que só vem aqui um pouquinho para segurar a parte da trava e depois é só o polímero, eu achei que ele ia flexionar bem mais. Então, o canivete que, na minha opinião, tá bem robusto aqui. Se você apertar muito, ó, realmente fazendo força aqui, vocês podem ver, não chega a encostar uma tala na outra. Eu acho que é bem semelhante, por exemplo, aí com o Cabardozer, com quanto o Cabardozer vai flexionar aqui. Talvez o Cabardozer seja um pouco mais duro. Mas para um uso de canivete, principalmente tão leve assim, eu acho que está excelente. Eu acho que a resistência está muito bacana já. E eu gostei muito da forma como eles fizeram, então, essa tração. Então, por exemplo, a Spyderico faz a tração nessa forma no FRN, a Rogue fez desse jeito aqui, que eu achei que ficou também aí muito bonito. Eu gostei muito do thumb stud dele, então vocês podem ver um thumb stud meio desenhado ali, ó. Então é um thumb stud que tem um desenho bem bacana. Vou tentar focar aqui para vocês. Não vai focar tão bem assim, mas ó, ali, eu gostei muito do desenho, da forma como é feito esse thumb stud e da questão do choil, né? Então, como é bem feita essa parte aqui para afiar, foi bem tranquilo para afiar. Vou falar um pouco mais sobre como é a experiência de afiar esse aço, o CPM Magna Cut, que no Rogue Deca, segundo a Rogue, aí tem entre 62 e 64 HRC. Então, é uma dureza bem elevada que ele tem aí, né? Então, acima da casa de 60 HRC, sendo que ainda vai ser entre 62 e 64. E eu vou deixar aí na descrição alguns links de vídeos explicando melhor um pouco sobre o aço CPM Magna Cut e sobre a questão de qual é a dureza melhor, né? Então tem um vídeo do cara que fez esse aço, então o Larry Thomas é um metalurgista muito famoso. Inclusive eu quero muito ler o livro dele, que é um livro chamado Knife Engineering. É um livro muito bacana, eu só não comprei ainda porque tá bem caro aí, mas eu quero ver se até o final do ano, pelo menos, eu compro o livro dele. Mas foi ele que fez esse aço aqui, então eu vou deixar um vídeo dele falando tanto sobre esse aço, vou deixar o artigo dele falando sobre o aço, e também um outro vídeo de 30 minutos, mais ou menos, dele aí, que fala um pouco sobre a dureza ideal desse aço, só que dando muitas noções muito bacanas. Então, se você quer entender um pouco mais sobre como funciona a questão da composição do aço, como os elementos que estão ali presentes vão interferir no aço, é um vídeo muito bacana, eu recomendo muito para vocês que todos assistam, tá? Então eu vou deixar aí na descrição. Então agora aproveitando para falar sobre o que esse aço, o CPM Magna Cut, tem de tão especial. A gente teve, pessoal, o primeiro aço que foi aí feito na cutelaria, pensado realmente para facas. Então o aço projetado para ser utilizado em lâminas foi esse aço aqui, o CPM S30V, lá em 2001. E agora, 20 anos depois, a gente tem esse aço feito por esse cara, o Larry Thomas, que ele é reconhecido por muitos artigos, ele gosta muito de cutelaria, então ele tinha um fórum chamado Knife Steel Nerds, e agora a gente criou o Magna Cut. O que o Magna Cut faz? Ele tem um balanço da composição dele muito fora da curva do que a gente tinha em aços tops antigamente. Então, por exemplo, aqui a gente tem
o que era aí o melhor aço, né? Ainda é um excelente aço, o CPM 20CV ou M390, dependendo de quem faz. E o que ele fez, alcançou no Magna Cut foi um aço que equilibra muito bem uma retenção de fio elevadíssima, com uma tenacidade, né, o toughness muito bom também, que dá ali o suporte para o fio, então é um aço que tem uma estabilidade de fio, wedge stability bem bacana, sendo que ele tem aí uma resistência à oxidação sensacional também. Então, normalmente com canivetes a gente sempre trabalha aí com um balanço entre, por exemplo, a retenção de fio e a resistência à oxidação, o toughness, né, que é a tenacidade, a resistência ao impacto. E o Magna Cut, ele realmente conseguiu fazer um balanço aí que dá, por exemplo, para ele uma retenção de fio parecida com um aço chamado CPM 4V, que é um dos aços que tem uma melhor retenção de fio, mas ele ainda tem uma tenacidade boa e a resistência à oxidação dele é bizarra. Então chega perto aí nos testes ao LC200N. Então alguns falam que fica próximo aí ao CPM 110V, por exemplo, ou um S45VN, mas é um aço que praticamente você não tem que se preocupar com enferrujar. E isso é bem curioso, porque é um aço que ele consegue isso tendo menos de 11% de cromo. Então você pode pensar que estranho, quanto mais cromo, melhor a resistência à oxidação. Mas esse é um aço que, mesmo não tendo tanto cromo, tem uma resistência à oxidação realmente absurda. E basicamente o segredo que ele conseguiu para isso é com o balanço dos outros componentes. Então tem, por exemplo, vanadium, tem nióbio. O Larry Thomas ele conseguiu fazer um aço em que esses 11% de cromo estão basicamente no lugar certo. Então, quando você tem cromo, é muito fácil formar carbonetos de cromo, que são muito grandes, então não tem um tamanho tão pequeno e não vão ajudar com a resistência à oxidação. O que ele conseguiu com o CPM Magna Cut foi que esses 11% de cromo ficassem quase que todos aí, quase que em sua totalidade, dispersos no aço e não formando carbonetos. Então isso sim ajuda a ter uma resistência à oxidação muito boa, sendo que quase a totalidade aí dos carbonetos são carbonetos de vanádio ou do nióbio, né? Carboneto é basicamente a ligação entre os átomos de carbono com outro material, e é isso que vai ditar para a gente aí, por exemplo, a forma como o aço vai ter a retenção de fio, enfim. E o carboneto de vanádio é o que você mais quer. Então, um carboneto bem pequeno, que tem uma resistência e dá uma retenção de fio muito boa para o canivete. Então, esse é um aço que ele tem muitos carbonetos de vanádio e a taxa de cromo dele, esses 11%, estão praticamente em todos aí em solução, né? Então, é por isso que ele consegue ter algo tão fora da curva. Quando você vai olhar nos gráficos de toughness, de edge retention, os gráficos comparando as propriedades dele, você vê que ele realmente é literalmente fora da curva. Então, se você pega a curva de aços com comportamento semelhante, você vê lá que o Magna Cut está um ponto longe desse grupinho ali que a gente costuma ver. Ele realmente tem um comportamento diferente. O meu eu também já afiei, então eu sei como é afiar o Magna Cut, e realmente, por ser um super aço, assim como o CPM 20CV, ele não é um aço tão simples de afiar no sentido de que dá mais trabalho, se demora mais tempo, você sente que ele tem uma resistência e a abrasão maior. Mas eu gostei muito da forma como ele forma a rebarba, então quando você está afiando, como forma a rebarba para um lado e para passar essa rebarba de um lado para o outro. Uma rebarba muito fininha, e que você vê que o grão é realmente muito bem fino, muito fino, e é bem tranquilo de você passar essa rebarba de um lado para o outro e ir afiando. Gostei muito de afiar o CPM Magna Cut. Ficou aí um fio muito bacana. Eu fui só até o Grit 1500, depois passei no Strop, eu não quis deixar ele com o fio espelhado para realmente ter um fio mais, digamos assim, mais adequado aí para EDC. Mas eu gostei muito. Outra coisa que eu gosto muito desse canivete é a questão do acabamento da lâmina. Vocês podem ver que ele tem aqui um Stonewashed, que, por exemplo, que com o Civive Chevalier, com o Kershaw Bare Knuckle, são canivetes que eu usei muito, mas eles parecem novos. Então, porque um tipo de acabamento que esconde muito bem o uso. Esse Stonewashed aqui eu acho que é muito bacana, é meu acabamento favorito. A única coisa que eu gostaria é que o clipe aí também fosse preto. Eu sei que com a lâmina preta ele também vem com o clipe preto, mas esse com a lâmina prata vem ali com o clipe prata. Dependendo da roupa, por exemplo, uma calça clara, o clipe desse aqui, prata, ele vai chamar menos atenção do que um clipe preto, mas no geral eu gosto dos meus canivetes nessa configuração. Se fosse para escolher um jeito só de ter canivete, seria a lâmina com o Stonewashed e o clipe preto. Para mostrar para vocês como ele fica no bolso, também outra coisa que eu acho que eles poderiam melhorar é fazer esse clipe aqui mais para baixo ali. Mas, ainda assim, pelo menos eu testei ele numa calça jeans, numa bermuda, ele ficou inteiro aqui. Ele entrou no bolso inteiro, né? Então vocês podem ver como fica o fio, por exemplo, aqui
do lado do Civivi Chevalier, que tem o clipe preto. É um clipe bem discreto, eu gostei dele, e ele também, embora aqui a gente tenha muita luz, eu gravo com bastante luz em cima, vocês podem ver que ele não reflete tanto. Então, se eu pegar, por exemplo, esse canivete da Vosteed, ele tem um clipe realmente muito polido. Então, colocando ele aqui pro lado, no vídeo não vai aparecer tanto, mas esse aqui ele brilha muito mais. Então, quando ele está no seu bolso, ele realmente chama a atenção por brilhar, enquanto esse aqui, embora ele seja prata, ele não vai dar aquele brilho, né? Então, dentro do bolso ele também ocupa pouco espaço. Vocês podem ver que, embora o clipe seja aqui, a tala seja em FRN, ele tem ali os espaços para trocar o parafuso em metal, né? Não sei exatamente que metal é aquele, mas é um canivete aí que eu gostei muito. Eu acho que para quem gosta de canivete lightweight, para quem gosta de canivete que corta muito bem, é uma excelente pedida. A Rogue, eu já vi alguns outros modelos automáticos dele na mão e tem um acabamento muito bacana mesmo. E outra coisa que eu gostei bastante, pessoal, é a questão dos parafusos. Então, o parafuso do pivô, os parafusos do corpo, enfim. Aqui eu tô com um kit da Wiha, então um kit de bits que eu recomendo muito para vocês. Eu vou deixar o link também na descrição, kit de bit Torx. E esse é um canivete aí que ele usa o T8. Então, se a gente pegar aqui, o pivô deles, podem ver, ele é aqui no T8. E os parafusos do corpo e do clipe também são em T8. Então, eu gostei muito disso, só deixa eu conferir se os do clipe também são T8. Então, são todos parafusos T8. Eu prefiro quando se utilizam todos os parafusos T8 do que, por exemplo, aí utilizar o T8 no pivô e T6 nos parafusos do corpo. Eu acho que o T8 ele tem uma resistência melhor, ele tem menos chance aí de disparar, então eu gostei que a Rogue utilizou isso. E na verdade essa aqui já é a segunda versão do Rogue, né? Então a gente antigamente, a primeira versão dele acho que nem chegou a ter em FRN, mas é uma versão que tinha outros dois parafusos aqui. Então se você vê um Rogue Deca com dois parafusos aqui na tala é porque ele é da primeira geração, né? No caso esse aqui já é a última geração, a segunda geração, que não tem aqueles dois parafusos ali no corpo. É um canivete muito bacana, um canivete muito utilitário, realmente. Por ser o CPM Magna Cut, é um aço caro de se produzir, é um aço que muita gente está procurando, e a CPM, que é a marca que faz, está fazendo o máximo, mas mesmo assim tem um custo elevado. É um aço que eu também sei que para você construir, então para você fazer uma lâmina com ele, você gasta muita lixa, porque a resistência de abrasão dele é realmente muito boa, como tem praticamente carboneto de vanádio só. Então, por exemplo, tem o cuteleiro Rick Lala, que eu sempre falo para vocês, ele fez aí algumas lâminas que até foram à venda lá na site Facas HQ, mas já acabaram, em CPM Magna Cut. Ele falou que realmente o Magna Cut dá trabalho para as lixas, é um aço realmente para produzir você gasta bastante. Por isso não é um canivete barato, é um canivete que vai ter um preço próximo aí ao Spyderco Sage 5, por exemplo, mas é um canivete muito bacana e pelo que eu sei, embora não seja barato, é com o menor preço, assim, por assim dizer, disponível com um aço CPM Magna Cut. Esse eu fiquei bem feliz porque foi um canivete que eu que mandei lá pro Rafa, então eu falei, pô Rafa, olha esses Rogue Deca aqui, é um canivete muito bacana, que tal trazer pra loja? Agora que tem no aço CPM Magna Cut, enfim, também, o Rafa olhou, concordou, achou bem bacana o modelo também, decidiu trazer, então eu tô bem feliz de ter aquele disponível no Brasil, lá na loja Facas HQ. E é um canivete que eu sei que eu vou aí utilizar muito. É um canivete muito, muito bacana mesmo para EDC. E para o vídeo de hoje acho que era isso, pessoal. Se ficou mais alguma dúvida sobre ele, pode deixar na seção dos comentários que eu respondo para vocês. E até a próxima. Falou, pessoal!